Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Aqui é o Frank voltando para trocar aquela ideia com vocês e trazendo mais uma notícia do caso Vitória Regina, que cara, o negócio parece que piora cada vez que a gente vai falando sobre ele. Cada vez que aparece uma notícia nova, né? Tem mais caroço no angu e eu tô trazendo mais coisas interessantes para vocês aqui. E olha essa notícia aqui, rapaz, se liga só. A partir de agora, as novas informações do caso Vitória no Balanço Geral. Dr. Fábio Costa, obrigado por estar conosco aqui nos estúdios. E eu já lhe pergunto diretamente, né? O que é que tem de novidade no caso? O senhor teve acesso a informações que, inclusive, deixaram o senhor surpreso. E o senhor vai compartilhar agora com os telespectadores. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia, William. Bom dia. É uma informação assim, importantíssima, algo que de fato abalou não só a mim, mas também a família. Eu estive com a família ontem e a família teve acesso, nós recebemos um áudio de que o Michael, no momento em que ele está na delegacia, depois de ter sua prisão decretada, lembrando que ele foi preso no dia 8 de março, posterior a isso ele teria que ficar incomunicável. E nós temos um áudio em que ele, da própria delegacia, ele faz uma ligação, ele consegue utilizar um aparelho celular, o que é terminantemente proibido por lei, não pode. É proibido a pessoa que está detida, que está custodiada, que está presa, fazer a utilização do celular. Ele pode ter contato com o mundo exterior? Pode, através de carta. Ele pode enviar e receber cartas, mas a utilização de aparelho telefônico, qualquer tipo de aparelho telefônico, é terminantemente proibido, Thiago. Eu acho que a primeira pergunta é aquela que mais não quer calar. Onde, como e com quem ele conseguiu esse aparelho celular dentro da cadeia? Uma vez que ele já teria feito essa ligação que toda pessoa que é presa ali, né, pega sob custódia, tem o direito de falar com a sua família ou então chamar o advogado, né? E com quem será que ele conseguiu isso aí? Porque se ele conseguiu esse celular, é porque ele tem alguém ali junto dele, entendeu? No caso, tem alguma amizade com alguém, ou então tá fechado com alguém dentro da cadeia, né? Vamos dizer assim, algum carcereiro, algum policial, algum bandido? Será? Eu não creio que seja um bandido que tivesse esse celular, né? Então assim, é inevitável aqui, não tem como negar, ele fez essa ligação e para isso ele conseguiu o celular com alguém. Com quem que ele conseguiu esse celular? Será que foi com algum policial? Será que foi com alguém ali? Ou de repente com o próprio advogado dele? O que eu acredito que vai ser a desculpa que vão dar, né? Uma vez, não, eu consegui com o meu advogado, que não sei o que lá, para tentar desvencilhar um pouco disso aí. Mas aparentemente dá para sentir aí que não é exatamente isso aí. Até porque se fosse esse o caso, o áudio ele não teria vindo assim, né? Dessa forma, o advogado teria falado já alguma coisa, onde até então não rolou nada disso. Com quem será que o Michael tá fechado? Quem será que tá ajudando o Michael nisso aí tudo? Essa pessoa que tá dando papo nele, que tá trocando ideia com ele, que tá tentando convencer ele com certeza para fazer essa reconstituição, para afindar logo esse caso, né? Porque infelizmente eu tô sentindo que o caso tá esfriando, muitas emissoras aí estão falando menos sobre isso, né? Então, o que será que tá acontecendo? Quem será que é esse aliado que o Michael tem lá dentro? Quem que vocês acham que sejam, cara? Será mesmo que de fato a polícia ali de Cajamar ela está um pouco corrompida? Vamos dizer assim? Será que esse problema vem desde lá? Mesmo com o Michael fora dali da jurisdição da penitenciária deles lá e tal? Da delegacia? E aí, o que vocês têm a me dizer? Bom, vamos continuar o vídeo aqui. Tem muita coisa interessante, olha só. O detento não tem direito a fazer uma ligação da delegacia, não tem isso? Só no momento em que ele é preso em flagrante. Ele tem direito a uma ligação. Geralmente eles utilizam essa ligação para avisar um familiar ou para pedir a presença de um advogado. Agora, posterior a isso, qualquer contato que a pessoa presa possa ter com o mundo exterior é através de carta. Esteja ela
numa delegacia ou esteja num CDP, num presídio, numa penitenciária cumprindo pena. Contato do mundo exterior da pessoa que está custodiada pelo Estado é por carta e não por celular. Nós não temos acesso a tudo que foi dito pelo celular, mas fato é, ele usou o aparelho de celular e ele liga para a mãe dele, ele conversa com a mãe dele. E aí fica a questão, fica essa dúvida, fica essa pergunta. Quantas vezes mais ele usou esse telefone? Para quem mais ele ligou? Com qual pessoa mais ele falou, além da mãe dele, que nós temos no áudio que nós vamos mostrar? Nossa. Cara, uma outra parada muito estranha também é esse áudio aí ele ter vazado. Porque assim, dá a entender, pelo menos pra mim, tá? Dá a entender que a pessoa que forneceu o aparelho pro Michael fez isso de propósito. Pra que ele pudesse falar aí com a pessoa, né? E depois esse áudio fosse vazado. Vocês meio que não sentem isso também? Que foi algo tipo de propósito, sabe? E, tipo assim, não sei se o Michael teria conhecimento disso ou não sei, mas pelo menos o que eu consigo sentir é isso, porque a partir do momento que ele faz uma ligação com a pessoa, só tem como alguém saber sobre essa ligação se colocar o celular para gravar ou colocar algum aplicativo para gravar, né? Então assim, como que a pessoa teve acesso a esse telefonema aí que ele fez, soube as coisas que ele falou e, tipo, mostrou pra todo mundo, sabe? Porque até então, pelo que a gente pode entender, é que foi uma ligação particular, né? Sem outras pessoas envolvidas e tal, né? Bom, cara, sei lá, é muito estranho. Qualquer coisa que envolva esse caso, principalmente o Michael, é estranho. Vocês já notaram isso, cara? É muito estranho essa parada, cara. Eu tô achando meio estranho essa ligação aqui, tá? Mas vamos ver qual é, vamos ver o áudio aqui, olha só. Temos o áudio, vamos mostrá-lo, mas antes, me diga uma coisa, é grave o que ele falou no áudio? Olha, é grave. Eu considero como grave, Tiago, só o fato dele usar o telefone celular. O fato de uma pessoa que está custodiada, que está presa, fazer a utilização de um aparelho de celular compromete completamente e coloca em xeque a credibilidade da investigação, a lisura dessa investigação. Uma investigação que, convenhamos, muito da estranha, né? Onde eles encontraram a menina lá, do jeito que foi encontrado, e na hora que o cara foi lá fazer a confissão, ele falou um monte de coisa que não tinha nada a ver com o que foi encontrado, nada a ver com o que foi estudado, né? Ele entrou em contradição com um monte de coisa que ele falou, né? Então assim, desde o início, principalmente depois que ele fez essa confissão, né? Sendo ela legal ou não, tudo veio aí meio que, sei lá, a cair por terra, porque fica mais complicado. Cada vez mais que você fuça nesse caso, mais coisas aparecem e vai deixando tudo mais complicado para que a gente possa entender de fato, cara. Sabe? Então assim, eu não sei qual é o sentimento de vocês quanto a isso, mas eu sinto que parece que o caso ele meio que tá sendo enrolado. As autoridades estão fazendo o possível, aparentemente, para poder enrolar, para que o fim desse caso chegue, sabe? Porque, cara, quanto mais a gente fuça, mais coisa aparece. E quando não fuça nada e aparentemente tá tudo começando a devagarzinho ali entrar no eixo, como foi o caso quando foi dito que seria feita a reconstituição e tal. Entretanto, a situação ficou um pouco estranha quando o Michael falou que não ia participar, né, e tal. E agora tem esse áudio. Caraca, cara, esse caso é um caso muito estranho, cara. De verdade. Vamos continuar o vídeo aqui, ó. Agora é o áudio, hein? Se liga. Preste atenção no que o Michael diz durante a conversa com a mãe. Você vai ouvir agora, pela primeira vez, uma revelação exclusiva dentro do caso Vitória. Presta atenção. Alô? Oi, meu filho. Peraí, só um segundo. Tá, mas você não quer esperar eu ir aí falar com você pessoalmente? Eu tô na casa da... Ah, você que pensa. Eles estão falando que se eu conversar com eles, eles vão tentar me ajudar também não funcionar dentro da cadeia. Não acredito em eu tô falando aqui. Michael, escuta sua mãe. Não acredite em nada de ninguém. Só converse com seu advogado. Não é Michael. Então, gente, esse aí é o áudio, ó. Eu peço até desculpa que eu fui ver agora, cara, que eu coloquei o nome aí e ficou em cima da legenda, infelizmente. Mas o que ele diz é o seguinte, o Michael diz pra mãe o seguinte, que
estão tentando convencer ele para que ele fale, né, a verdade, mostre locais ali e tal, das coisas que aconteceram, ou seja, automaticamente leva a gente a entender que estão falando da reconstituição, né, pelo menos foi o que eu entendi, e que ele fazendo isso vão ajudar ele com o negócio da pena, para que ele não fique preso para sempre, né, então assim, é muito estranho ele falar isso, porque se ele tá falando essa parada, significa que é alguém de alto escalão que tá dando esse papo pra ele. É uma pessoa de grande importância ali na polícia e tal, que tá passando essa informação pra ele. Ele não ia falar isso à toa, entendeu? Então, creio que seja alguém que tá tentando convencer ele para que ele possa participar da reconstituição, que ele mostre, que ele fale tudo ali, como que foram as coisas, né? Mas eu não sei se de fato é isso, tá? E uma coisa que eu achei um pouco estranha também, vocês notaram como que a mãe dele falou com ele? Tipo, não tá preocupada, até porque pelo que a gente pode entender, o Michael deve estar sem comunicação com ela, né? Desde que ele foi transferido. Tudo bem, mas ela pode fazer visita. Pode, mas não é sempre que ela pode fazer, de repente, sei lá, não sei se as visitas são todos os dias ou tem dias específicos, né? Eu não sei como é que funciona e espero nunca saber disso, de verdade. Mas eu não sei como é que é, mas vocês notaram que ela parece estar bem, não é tranquila, mas ela tá bem de boa, sabe? Falando com ele, como se ele fosse uma ligação assim do dia a dia, normal, né? Bem diferente daquela imagem daquela senhora que a gente viu se debulhando em lágrimas, se acabando ali de chorar, falando que o filho não era culpado, isso e aquilo. Mas ela agora não passou uma sensação de ser um pouco esperta, né, na situação? Ela, Michael, não sei o que lá, fala só com o seu advogado. Achei um pouco isso meio estranho, hein, cara? Eu achei bem estranho. Tem uma galera até aqui no canal, nos vídeos, né, que eu postei, que tá falando que de repente ela pode ter até mesmo envolvimento, tá? Disso aí, que eu não, sinceramente, não descarto nada hoje em dia, atualmente, referente a esse caso. Mas pode ser que ela, de repente, possa ter ajudado a limpar a casa, se é que foi dentro da casa, parada, né? Outros já estão falando que pode ter sido ali próximo à cachoeira, onde a dona Edna foi encontrada também. Não sei, cara, mas tudo é muito plausível. A gente tem que pensar em tudo e em cada detalhe para que realmente esse caso aí possa ter um fim digno, né, cara? A família da Vitória merece e a menina também, vamos falar a verdade, né? Então, assim, eu não sei exatamente o que isso quer dizer, mas que é estranho ele ter um celular e tá podendo se comunicar com a mãe. É estranho pra caramba, e mais estranho ainda o fato dessa comunicação entre eles dois ter vazado, como se fosse algo feito de propósito, sabe? Não sei, mas vamos ver como é que é, e o vídeo continua aqui, ó. Ele diz para a mãe: eles estão dizendo que se eu colaborar, vão aliviar para mim. O que isso significa, doutor Fábio? Significa que se ele contribuir de alguma forma, seja informando algum local, o nome de alguma pessoa, ou até mesmo confessando o crime, que eles iriam ajudá-lo. Agora, eu não sei que tipo de ajuda a polícia pode oferecer para uma pessoa que está presa, para uma pessoa que está custodiada temporariamente, sendo suspeito de cometer um crime. E a polícia não pode dar redução de pena, porque não tem pena ainda. Ele disse que é para não passar a vida inteira na cadeia. Então, mas isso tem a ver com o tempo de prisão. E isso não é o delegado, nem a investigação, não, mas não teve nem julgamento ainda. E nem é o momento de se discutir quantidade de pena nesse momento. Ofereceram ele algum tipo de favorecimento para ele dar uma contribuição. E aí eu volto na questão do dia 10 de março, no momento em que ele confessa o crime. Confessa de uma maneira completamente estranha, legal, lógico, dentro da lei, legal, mas uma confissão completamente estranha, com os fatos que ele narra naquela confissão contradiz, vai na contramão de tudo aquilo que estava sendo investigado, um interrogatório de uma confissão que é feito na madrugada, sem a presença dos advogados dele. Agora, com esse áudio, acho que as coisas começam a se encaixar, e aí, por isso que ele vem posteriormente e nega ter confessado o crime. Sei lá, cara, realmente, esse negócio aí dele ter confessado, né, de madrugada, sem a presença dos advogados, é bem estranho, né? Só que ele estava na presença de outros advogados, o que fez essa confissão aí legal, né? Entretanto, depois ele disse que foi forçado a fazer, que estava sob pressão psicológica e tal, né? A pressão psicológica ele tá desde o início, né? Desde que ele foi preso, essa aí que é a verdade.
E, cara, eu acho que essa investigação, ela tem... todo o desenrolar dela é bem estranho, né? É bem complicado. Tanto que toda essa confusão começou ali naquela coletiva, né? Onde o delegado falou que nunca faria uma reconstituição do caso, porque ele tinha certeza que o Michael era o único envolvido, né? Tudo começou ali, que ele disse também que se fosse fazer uma reconstituição, ele sairia do caso, né? Lembrando aí também que o Michael, ele foi apontado e na verdade até ganhou a alcunha aí de Jack, né? De Jack Estripador, né, pelo que ele fez, pela monstruosidade que ele fez, e também foi dito que ele era ali psicologicamente abalado, né, ele tinha problemas psicológicos e tal, só que na hora que foi pedido os exames, foi negado, né, o exame psicológico do cara foi negado, né, então assim, cara, tem muita coisa estranha nesse caso, tem muita coisa estranha, muita coisa que não bate, sabe, cara, eu não sou perito em nada, só que, sei lá, conforme a gente vai vendo as coisas, a gente começa a encaixar uma coisa ou outra, a gente não é burro, né, pessoal? A gente consegue encaixar algum detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, e a gente vai montando o quebra-cabeça, mesmo não sendo perito de porra nenhuma, né? Então, assim, dá pra gente ver que esse caso aqui, ele não é só complicado, ele tem muita coisa errada desde seu início, né? Mas vamos continuar o vídeo aqui, olha só. E a mãe dele diz: Michael, escuta sua mãe. Não acredite em nada de ninguém. Agora, do outro lado, a família da Vitória, quando ouviu esse áudio, como foi a reação deles, doutor? Eles estão completamente indignados. Não só a família, mas também eu. Tanto que passei a tarde ontem com a família discutindo, falando sobre isso, e a nossa atitude daqui para frente, eu atendendo aí os interesses da família, eu vou fazer um pedido formal para que essa investigação não corra mais pela delegacia de Cajamar e, inclusive, nós vamos pegar esse conteúdo e nós vamos levar para a Corregedoria da Polícia Civil para que providências sejam tomadas, porque é inadmissível. E nós não estamos aqui falando só porque é um caso de repercussão. Não, absolutamente. A lei serve para todos, inclusive para o Mike. Ele jamais ele poderia ter usado um telefone celular depois de estar preso. Pessoal, já pensou o advogado aí conseguir passar esse caso para outra coisa, né? Outra delegacia e tal, outras pessoas responsáveis, né? Para ficarem à frente aí desse caso e esse caso finalmente andar e as coisas começarem a ser resolvidas? Já pensaram nisso, cara? Aí a gente vai ver que o problema de fato era a delegacia ali de Cajamar, né? Que tava tentando modificar as coisas, tava tentando fazer com que tudo fosse de acordo com o que ela determinasse, né? O advogado, eu lembro que o advogado do Michael, em uma entrevista lá com o Cabrini, né? Bem no início até, ele disse que a delegacia de Cajamar queria holofotes. E olha, eu tô começando a acreditar nesse advogado, cara. Eu tô começando a acreditar nesse advogado aí. Mas vamos ver. Eu realmente espero e desejo muito que esse caso seja resolvido, né, de fato. E com certeza é inadmissível, tanto pra mim quanto pra você, que uma pessoa que está sendo acusada de ter assassinado uma menina, cara, o cara ter acesso a um celular, mas tudo bem, de repente não foi ninguém da polícia, de repente foi um faxineiro que passou ali e é conhecido dele, alguma coisa desse tipo, sei lá, o que eu duvido bastante. Ele conseguiu com um faxineiro, vamos dizer assim, o cara que leva água, não sei se existe isso dentro de um presídio, mas enfim, entendeu? Não interessa, isso não poderia ter acontecido, cara, não poderia ter acontecido de fato, sabe? E se quer se comunicar com a mãe, espera ela chegar, espera ela ir no dia da visita, e não iria estar causando todo esse problema que está causando agora. Ele foi burro, se vamos botar dessa forma, ele foi muito burro, ou caiu na ladainha de alguém e tá aí agora sendo queimado. Então eu acredito que se o advogado da família realmente conseguir mudar a posse aí do caso, né, saindo de Cajamar para outro local, eu acho que esse caso realmente vai começar a andar. Mas isso é o que eu acho, né? Não sei se de fato pode vir a acontecer ou não. Mas vamos continuar o vídeo aqui, ó. E também, isso também leva a defesa a questionar outros pontos da investigação, né? Inclusive a confissão dele. Porque aquilo que nós já falávamos, a confissão foi feita de uma maneira completamente estranha, né? O que ele traz na confissão não corrobora, não bate com aquilo que a polícia estava investigando até o momento. E aí agora com esse áudio é surpreendente, assim, e é chocante para a família está
completamente indignada. Por quê? Porque aposta muito nessa investigação, aposta muito numa investigação bem feita, aposta muito numa reconstituição do crime que vai ser feita no próximo dia 22, para que a polícia chegue na autoria de outras pessoas. Porque a autoridade policial, eles também creem que o Michael não agiu sozinho. Agora, um áudio como esse, saber que uma pessoa que está custodiada pelo Estado, incomunicável a não ser por carta, se tudo isso que ele disse tivesse sido por carta, tá tudo certo, completamente legal. Agora, por telefone celular, não, jamais. Isso compromete tudo aquilo que foi investigado até o momento. Coloque em dúvida, coloque em xeque tudo aquilo que foi feito a título de investigação. E o problema disso é que pode implicar em uma, de repente, eu espero que não, né, de fato, mas numa investigação manipulada, né, onde os investigadores ali tentaram realmente, de fato, jogar a culpa pro Michael, falando que ele fez tudo isso sozinho, sendo que há mais pessoas envolvidas, né, ou se realmente, de fato, há pessoas envolvidas e a polícia de Cajamar sabe, eles estão tentando encobrir essas pessoas. Agora, por quê? Qual o sentido disso? Não tem sentido, simplesmente isso. Então, caso realmente o advogado consiga transferir todo esse caso para uma outra delegacia, eu não sei como é que se faz isso, né? E o negócio começar a andar, a gente vai entender que o problema em si era a delegacia de Cajamar, né? Se realmente as coisas começarem a andar, as coisas começarem a fazer finalmente sentido, o que é o que a gente espera, né? Que realmente esse caso aí tenha um fim, poxa, vai ser ótimo, sabe? Porque até então a gente só tem mais confusão. A gente tem uma pergunta e para cada pergunta que gera uma resposta, tem mais 4, 5, 10 dúvidas sobre isso. Mais perguntas aparecem, sabe? E, poxa, eu acho que um caso não deve ser dessa forma. Eu acho que ele deve ser bem investigado e fazer com que realmente as perguntas sejam sanadas, né? As dúvidas tenham fim, mas pelo que a gente está vendo, não é dessa forma. Porém, eu preciso muito saber da sua opinião. O que você acha disso tudo? Qual a sua teoria sobre esse caso? Manda aqui nos comentários a opinião de vocês, bora trocar uma ideia sobre isso, porque quanto mais gente falando sobre isso, vai que a gente de repente aí, ó, consegue montar esse quebra-cabeça maluco que a polícia não tá conseguindo. Vamos lá, bora trocar uma ideia, e vocês que estão chegando aqui no canal, sejam todos muito bem-vindos e saibam desde já que toda a produção aqui do canal não tem roteiro nenhum, eu simplesmente pego e falo do coração, tá? Mesmo quando não tem notícia, cara, eu não curto muito fazer roteiro, me atrapalha um pouco, então assim é uma forma muito mais natural pra mim, tá bom? Espero que vocês estejam gostando de tudo, manda aí nos comentários a opinião de vocês, porque cara, com certeza eu quero saber o que vocês estão achando disso tudo, tá bom? Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora e até a próxima!